Olá, sejam bem-vindos ao canal Joias com Rinoceros. Aqui é Amanda Rodrigues e nesse vídeo nós vamos utilizar o Rinoceros e o Panther, porém com a interface do Rhino. Então, quem já está acostumado a mexer no Rinoceros, já é meu aluno ou mesmo já trabalha com ele, pode agora acrescentar o conhecimento do Panther, mas sem precisar mudar a interface, né? Então, você pode usar a interface que você já está acostumado e aproveitar todos os recursos e otimizações que o Panther nos dá. Outro objetivo que eu tenho com essa aula é mostrar para vocês que o conhecimento do Rhinoceros sem plugins não é dispensável, tá? Pelo contrário, se você conhece e sabe utilizar as ferramentas e recursos do Rhino sem plugin nenhum, isso significa que você tem liberdade total de criar. Você consegue fazer qualquer tipo de peça, qualquer ideia que você tenha, você consegue colocar no Rhino e desenhar e ter esse modelo final. Agora, quando você usa um plugin como o Panther, você fica limitado aos modelos que ele tem pré-prontos. O Panther é um dos plugins que tem mais modelos diferenciados e também modelos que estão em alta agora. Então você tem bastante opções, porém você está limitado nessas opções. O melhor benefício de um plugin como o Panther é a velocidade que ele te traz. Então, quando você vai fazer uma peça com o Rhinoceros sem plugins, você demora um pouco mais do que você demoraria utilizando o Panther. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que associar o conhecimento dos dois, tanto do Rhinoceros quanto do Panther, te traz liberdade total com muita velocidade. Então, resumindo, desde que eu comecei a falar sobre o Panther, eu tenho recebido muitas perguntas. Então, o que eu indico? Comece primeiro pelo Rhinoceros sem plugins. Por quê? Dois motivos. O primeiro é que você aprendendo os recursos, as ferramentas e as técnicas, você tem domínio total do software e liberdade para criar. O segundo motivo é o preço. Então você vai fazer um investimento muito menor só no Rhinoceros e depois que você já estiver trabalhando, aí você consegue investir no Panther e trazer muito mais velocidade para o seu trabalho. Então você vai ter mais clientes, aí você consegue comprar o Panther e consegue fazer mais modelos com o mesmo tempo que você tinha antes. E tudo isso usando a interface do Rhino. Então vocês podem ver que eu estou aqui com um anel convexo, foi ele que eu fiz então utilizando só o Rhinoceros, e agora eu vou criar curvas para fazer cravações nessa parte superior. Vou criar uma nova layer então, nomear para curvas, vou deixá-la aqui em vermelho, assim a gente visualiza melhor, deixo ela ativa, venho na top e vou usar a ferramenta Line from Midpoint, digito 0, Enter, e vou criar uma curva aleatória aqui só para servir de referência para mim. Vou deixá-la bem comprida, porque eu vou fazer um offset dela e vou fazer para os dois lados. Então, eu vou selecionar a curva aqui, clico em Both Sides, a distância que eu vou usar é de 2,4, teclo Enter e esquerdo para confirmar. Seleciono as curvas, aqui na fronte vou trazer elas para cima, porque eu vou usar a ferramenta Pull Curves. Então, elas já estão aqui em cima, vou selecionar essa ferramenta Pull Curve, seleciono as curvas, direito do mouse, seleciono a superfície onde eu quero aplicar essas curvas e direito do mouse novamente. Então, vocês podem ver que agora a curva está seguindo a superfície. Então, desde aqui de baixo até o outro lado. E são essas curvas que eu vou usar como apoio para fazer a cravação usando as ferramentas do Panther. Como eu comentei, essa interface é a do Rhinoceros, então para quem não conhece, essa é a interface do Rhino. E aqui na área à direita nós temos os painéis do Panther, que no caso esse aqui é o de materiais para renderização e esse do lado é o painel onde ficam as ferramentas conforme eu vou selecionando. Aqui no menu superior eu também tenho acesso às ferramentas do Panther, então clico aqui, ele já me dá todas as
possibilidades de ferramentas dele. Como eu quero fazer a cravação utilizando as linhas de apoio, então eu venho aqui na ferramenta James, seleciono James on Curve. Então assim que eu seleciono a ferramenta, no painel à direita aparece todas as variações, né, todas as opções de alteração dessa ferramenta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir qual curva que eu vou usar. Se eu posicionar o mouse em cima delas, vocês podem ver na interface que ela fica amarelinha. Então a que está sendo selecionada fica amarela. Eu vou usar a central primeiro, então clico nela. O Panther já aplica as gemas, porém vocês podem ver que ela está ao contrário aqui. Então eu venho em Object, clico na Polish Face e ele já altera a direção. A gente pode perceber também que as gemas estão saindo aqui para fora da superfície, então eu tenho que movimentar tanto o ponto de início quanto o ponto de fim para ajustar a gema nessa superfície. Então vou pegar aqui o endpoint e vou movimentar para dentro e vocês veem que ele já vai ajustando. Eu quero deixar um pouco longe da borda para conseguir fazer essa cravação. Dou uma olhada aqui, para mim tá ok. Do outro lado também. O tamanho da gema eu verifico aqui em Gem Size. Tá com 1,50, para mim tá bom, vou deixar dessa forma mesmo. Se eu quisesse aumentar ou diminuir, era só movimentar aqui, ele já vai atualizando na interface. Assim que eu termino, eu posso só confirmar e prosseguir para a próxima curva. Se eu clicar com o direito do mouse, eu repito a última ferramenta, então ele abre uma nova caixa de Gems on Curve aqui no painel. Agora eu vou selecionar a curva lateral, clico nela, vou em Object também para mudar a direção e vou movimentar também o endpoint para tirar da borda essas gemas de início e fim. Eu vou trazendo um pouco, eu posso movimentar tanto manualmente quanto selecionar aqui e digitar à medida que eu quero. Eu vou no visual mesmo, quero uma coisa mais orgânica, então vou só avaliar visualmente. Para mim tá ok também, ela continua com 1,50, ela vem como padrão, né, 1,50, então posso só confirmar. Mais uma vez, repito a ferramenta com o direito do mouse. Agora na última curva, clico nela, venho em Object. Vejam que eu selecionei a curva errada, então é só eu voltar lá e selecionar a curva correta, ele já atualiza. Volto em Object, clico para ajustar a direção e vou também no Endpoint para ajustar. Nesse ponto para mim está o suficiente, olho do outro lado. Aqui está bem próximo da borda, então eu posso tanto tirar o proporcional para mexer só no Start Point, quanto eu posso continuar mexendo no End. Então eu trouxe um pouco mais para cá, vou ver do outro lado. A gente pode perceber que a distância da gema aqui é bem menor do que essa, então eu vou movimentar um pouquinho mais para garantir que fique proporcional. Vou dar uma olhada lá do outro lado. Ainda está bem próximo, então eu vou desligar o proporcional e vou trabalhar aqui só com o Start Point. Agora eu deixei ela mais longe, vou olhar lá do outro lado. Agora sim, para mim tá ok. Confirmo, vou dar uma olhada na parte superior. Era isso mesmo que eu queria, então posso prosseguir. Agora eu vou selecionar as garrinhas. Então venho novamente no menu Panther, seleciono Gem Settings e vou usar Prongs on Gem. Ou seja, eu vou colocar as garras em cada gema. Nesse painel, da mesma forma que a gente usou as curvas de apoio para aplicar a gema, a gente vai usar a gema para aplicar a garra. Então, seleciono aqui, eu posso começar por qualquer um, eles estão agrupados, então seleciono elas. O Panther aplica as garrinhas, elas estão em duplas, né? Aqui eu posso determinar quantas eu quero.
Eu vou deixar 4 mesmo, eu só vou diminuir o tamanho delas. Ele vem como padrão 0,65, eu vou diminuir para 0,50. E vou mudar também o perfil, vou usar esse perfil aqui de coração. Clicando nele, o Panther já aplica e eu posso dar uma olhada aqui, eu tenho uma distância razoável entre uma e outra também. Na parte superior, como eu tenho uma curvatura, ele está unindo um pouco, mas não está perdendo o formato do coração. Então, eu vou manter assim. Tá tudo ok, é só confirmar e repetir para as outras gemas. Então, direito do mouse para repetir a ferramenta, vou selecionar um outro grupo agora, diminuo o tamanho para 0,50 e também altero o perfil para o coração. Confirmo, direito novamente, agora eu seleciono a última e repito tudo, alterando o tamanho e alterando o perfil. Confirmo e rapidamente a gente fez as cravações. Agora eu vou dar uma olhada na parte de baixo do anel, porque ele tem uma espessura fina, então é exatamente isso que eu imaginei, ia estar passando aqui, as garrinhas estão ultrapassando a espessura da chapa. Então é importante que eu diminua, eu vou selecionar uma de cada vez. Nessa opção eu trabalho com a altura, então se eu diminuir aqui para 0,80, vejam que ele já sumiu. Então vou fazer isso em todas as outras. Seleciono a segunda, clico 2 vezes, coloco 0,80 e confirmo. Agora a última, clico 2 vezes, também 0,80 e confirmo. Assim, quando eu unir tudo, eu não vou ficar com as garrinhas ultrapassando a espessura do anel. O próximo passo é colocar as ferramentas de corte. Também vou usar o Panther, porque é bem mais rápido. Seleciono a ferramenta Cutters e Gem Cutter. E o procedimento aqui é o mesmo. Clico num grupo de gemas, ele já aplica a ferramenta de corte. A que vem de padrão é essa redondinha, mas eu posso mudar o perfil dela também. Aqui na galeria eu tenho vários perfis. É essa mesmo que eu vou usar, então vou deixar dessa forma, só vou verificar se ela está ultrapassando a espessura. Aqui é importante que ela ultrapasse para que a gente possa ter uma iluminação adequada na gema. Além disso, vai deixar a peça mais leve também. Então, só confirmo e passo para o próximo, clicando com o direito do mouse, seleciono agora outro conjunto, já está aplicado, confirmo, repito com o direito do mouse e vou selecionar o último conjunto e confirmo também, já tenho todas as ferramentas de corte. Vou selecionar as curvas que eu fiz de apoio e esconder, só para não confundir. E vou também esconder temporariamente as ferramentas de corte, clicando no ícone do olhinho, no painel do Panther. Então, escondi a ferramenta e vou esconder as gemas também. Seleciono as 3 aqui e fiquei só com as garrinhas em coração e o anel. Vou selecionar tudo e unir com Body Union. Ele já uniu, clico fora, posso habilitar os cortes novamente e vou fazer o corte usando a ferramenta Boolean Difference. Então, seleciono ela, seleciono o sólido, direito do mouse e vou selecionar todas as ferramentas de corte. Elas estão agrupadas, elas vêm assim padrão no Panther, fica mais fácil de selecionar. Eu tenho Delete Put Yes, então quer dizer que elas vão ser apagadas depois de aplicado o Boolean Difference. É só eu clicar com o direito do mouse para prosseguir na ferramenta e ele vai aplicar o corte. Então, ele já fez aqui, se a gente aproximar, conseguimos ver todos os cortes aplicados, tanto nas garrinhas, né, o encaixe da gema vai aqui, quanto no próprio anel.
Agora eu posso mostrar novamente as gemas. Vou aplicar os materiais para fazer uma pré-renderização. Vou usar a ferramenta do Panther mesmo. Aqui em metal eu vou utilizar ouro branco. Então seleciono o anel, clico 2 vezes em White Gold, ele já aplicou o ouro branco. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para as gemas. Então selecionei um grupo, teclo Shift, seleciono o outro grupo e em seguida o terceiro. Ele selecionou o anel também. Para tirar essa seleção é só apertar Ctrl e clicar nele de novo. Então agora sim eu tenho todas as gemas selecionadas. Vou aplicar a gema Aquamarine. Cliquei 2 vezes, agora eu clico fora e seleciono um Ground. Clico 2 vezes nele e vou colocar para renderizar com Ray Tracing. Já temos aqui uma pré-renderização e vocês podem ver então nessa aula que Rhinoceros e Panther, né, com os dois a gente não tem nenhum limite para criar. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima aula. Até mais!